Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais uma super aula para vocês e hoje nós iremos tratar do assunto as sociedades distribuidoras ou corretoras de títulos e valores mobiliários, né? São instituições que pertencem ao sistema financeiro nacional, são consideradas aí auxiliares, né? Vem comigo, vários detalhes importantes, este assunto aqui ficou mais fácil. Para quem acompanha o professor Luiz Antônio aí de muito tempo, vocês sabem o seguinte, que antes o professor Luiz Antônio, eu gravava uma aula de sociedades corretoras de títulos e de valores mobiliários e gravava outra aula, né, sobre sociedades distribuidoras de títulos e valores mobiliários, né? O que aconteceu, professor? O que aconteceu é o seguinte, que em 2009, né, em 2009, uma decisão conjunta, houve o quê? Tirou-se a principal diferença de atuação entre uma e outra. Então, o professor tomou como estratégia pedagógica unificar essas duas aulas. Também, por que eu estou fazendo isso? Porque em consulta com o site do Banco Central, da Comissão de Valores Mobiliários, todos esses órgãos que são órgãos fiscalizadores das sociedades corretoras e distribuidores já consideram as duas coisas, as duas entidades, instituições as duas instituições no mesmo nível. Então, claro que o professor está seguindo essa tendência, né? Então, vem comigo aqui. Quero passar aqui a informação do site do Banco Central, que é aí com certeza uma fonte aí de informações fundamentais. Primeira coisa que eu quero passar para vocês, ó, tá nesse quadradinho aqui, eu sei que está pequenininho, eu vou fazer para vocês aí a leitura, que isso é muito importante. Olha só o que diz aqui no quadradinho. Diferença entre corretora e distribuidoras, né? Ó, diferença entre corretoras e distribuidoras, né? Vem comigo aqui. Com a decisão conjunta 17 de 2009, que autorizou as distribuidoras a operar diretamente nos ambientes de sistemas de negociação dos mercados organizados de bolsa de valores, eliminou-se a principal diferença entre as corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, que hoje podem realizar praticamente as mesmas operações. Ou seja, após essa decisão conjunta, número 17 de 2019, decisão conjunta é de quem? Do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários, autorizou aí as distribuidoras negociar. Professor, como é que era antes para eu entender essa questão aqui das distribuidoras? Antes, né, as distribuidoras, o que as distribuidoras faziam, né? Elas faziam lançamento. Professor, o que é o lançamento? Colocavam no mercado financeiro ou mercado de capitais o quê? Nada mais do que os títulos e de valores mobiliários, né? Os valores mobiliários são aqueles lá previstos no artigo 3º da Lei 6.385 de 76, que o professor explicou para vocês aí. Tá, eu expliquei para vocês na aula de quê? Na aula lá de Comissão de Valores Mobiliários. Né? Expliquei para vocês esse cara lá, né? Então, as distribuidoras, elas distribuíam, faziam o quê? O lançamento. Mas elas não tinham autorização de quê? Elas não tinham autorização de operar nos ambientes da bolsa, ou seja, negociar esses títulos que lançavam nas bolsas, né? E as corretoras praticamente faziam o quê? A negociação. Tá? O que aconteceu? A partir dessa decisão conjunta, ambas aí entidades passaram também a fazerem praticamente as mesmas coisas, ok? Então vamos lá, resumindo para vocês, vamos lá, duas informações importantes, né? Antes, né, o nome já diz, ó, a sociedade distribuidora fazia a distribuição, lançamento dos novos títulos no mercado financeiro e no mercado de capitais, ok? Professor, que títulos são esses? De ações, ações, debêntures, comerciais, papers, tá certo? Certificados, produtos de renda fixa, enfim, todos esses produtos do mercado financeiro, né? E as corretoras faziam o quê? A corretagem, faziam o quê? A negociação. Com a decisão conjunta, eliminou, então, o professor trata aí os dois assuntos como fosse um assunto só. Bacana? Mas são duas entidades diferentes. Professor, nós temos corretoras hoje? Sim.
Ó, lá no site do Banco Central, Sociedade Corretora, títulos de valores imobiliários, ó, encontrei 73, ó, Ágora, né? Alfa Corretora, Amarillo, Ativa, Banrisul, né? Bancor, aí tem aí Bradesco Corretora de títulos de valor imobiliário, Brasil Plural, PTG, assim, são todas aí, todas as corretoras autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Temos também aqui as sociedades distribuidoras, são 93, né? Olha a quantidade aí, deve ser 93 aí, sociedades distribuidoras em atuação no Brasil atualmente, né? Ó, Banest Distribuidora de Títulos, né? Bancop, né? E BB Gestão de Recursos, né? Olha aí, são várias, né? São 93 instituições aí. Aqui tem só apenas 14, mas quem quiser vai aprofundar. Ok, bacana, professor, e aí? E aí, você sabe, né, que o professor Luiz, a minha estratégia pedagógica, em especial conhecimentos bancários, que eu já tenho aí muito tempo na estrada desse assunto, tá? Eu já tenho aí muito conhecimento, muita vivência nesse assunto. Eu sempre falo para vocês que o aluno tem que estudar na fonte. Cara, conhecimentos bancários, o segredo para você gabaritar é você estudar de onde o examinador retira as questões de prova. Professor, vamos lá, sociedades corretoras, e aí, claro, Banco Central, nós vamos estudar, mas também, olha só, você tem que ir lá no site da Associação dos Caras, Ancor, né? Esse cara aqui vai ser responsável por várias certificações dos gestores das sociedades distribuidoras e corretores, né? Então temos aí, ó, exames de certificação, ó, agentes autônomos de investimentos e profissionais de instituições de mercado financeiro de capitais. Ó. Então temos aí, ó, vários exames da Ancor, né? Tá certo? Vem comigo aqui, ó. Com esse, o que você faz? Coisas básicas que o examinador sempre faz. Você vai lá nas perguntas e respostas, né? O que são sociedades corretoras e distribuidoras? E claro, né, o estudo competitivo é assim. Nós vamos aqui estudar, nós vamos estudar aqui o que diz o site. Vem comigo aqui. O que são corretoras e distribuidoras? Vamos lá. Oficialmente, conforme está no site da Ancor. Instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Parou. Instituições, tá, autorizadas a funcionar. Então, quem que autoriza o funcionamento das sociedades corretoras e distribuidores? Banco Central do Brasil, BCB, Bacen, tá? Esse cara que é o responsável por isso, tudo bem? Copiou, entenderam? 10, né? Tudo bem, vem comigo aqui. Essas instituições compõem o sistema financeiro nacional, por isso que nós estamos estudando, né? Eles compõem. Qual que é a parte da composição do sistema? Onde que eles vão atuar? Atuando na intermediação de títulos e valores mobiliários dos mercados financeiros e de capital. Ó, na intermediação de títulos e valores mobiliários. Títulos e valores mobiliários, ok. Títulos e valores mobiliários são o quê? São aqueles recursos, né, alavancados pelas empresas para suprir a sua necessidade de dinheiro, de capital. Tá? Ou seja, aqui é outro mercado, aqui não é o mercado bancário. Vamos lá, já expliquei isso, mas o professor, eu acompanho muito, não tem no final de toda a aula, não tem aquela avaliaçãozinha de 1 a 5, né? Sendo 5 a nota máxima, 1 a nota mínima, né? E você pode colocar um comentário. Eu sou o coordenador pedagógico do site, cara. Eu leio todos os comentários de todas as aulas, né? E aí eu observo lá, claro, tem vários elogios, mas tem muitas... o aluno, eu pego a percepção do aluno e eu percebo o seguinte, que ele não conseguiu fixar ainda essa questão de valores mobiliários, né? Eu vou explicar para vocês a captação de recursos, não é isso? A empresa precisa de dinheiro. Qual que é a primeira regra? O cara vai lá no banco. Ele vai lá, pega dinheiro do banco. Esse é o normal. Tá? Só que no banco, a taxa de juros é muito caro. Né? Tem o spread bancário, tem taxa Selic, tem... Rapaz, o custo, oportunidade, o custo do dinheiro sai muito caro. E aí, sabiamente, isso aqui, é claro, é uma regra do sistema capitalista, é uma evolução, tá? Do desenvolvimento do capitalismo. Eu não estou falando que eu sou a favor ou sou contra, eu estou passando para... Eu sou professor, eu tenho que fazer que você pontue, então você tem que entender isso, você tem que vencer as suas paixões.
O que acontece? A empresa ela vai emitir títulos e valores, títulos, tá? E valores mobiliários, ações, debêntures, comerciais papers, que é notas comerciais, certificados, renda fixa, e vai disponibilizar os títulos dessa empresa, que são empresas aí seguras, empresas com, tá, teoricamente aí de segurança, bem estabelecidas, né? A empresa vai, lança esses títulos, o mercado, ou seja, as pessoas compram esses títulos porque esse rendimento aí, ele é superior à aplicação do dinheirinho dele lá no banco, tá? É superior o dinheirinho lá do banco, então ele tem maior rentabilidade, o cara capta, porque o juro que a empresa vai pagar desse título, a remuneração desse título de valor é menor, ou seja, é uma forma de captação. E essas empresas, essas instituições aqui, vão auxiliar na intermediação desses títulos, sociedades corretoras e distribuidoras, inclusive são as principais instituições aí que operam diretamente na Bolsa de Valores, né? Bacana? Aí é o seguinte, vamos lá, aqui é estudo competitivo. Aqui está lá no site dos caras, mas lá na frente a gente vai perceber, nos mercados financeiros e de capitais, ponto. Também atua no mercado de câmbio. Então coloca aí mercado de câmbio para vocês não esquecerem. Como são constituídas? Vem comigo. São constituídas sob as formas de sociedade anônima, ou seja, pode ser uma SA, né, ou sociedade por cotas de responsabilidade limitada. LTDA, né? Aí. A autorização para funcionamento é expedida pelo Banco Central do Brasil, né? Ele repetiu a informação, né? Tudo bem, vamos lá, isso aqui está no site dos caras. Professor, e aí, professor? Cara, SA, né? E sociedade limitada, né? Eu sei isso porque, primeiro, que eu sou administrador. Eu também estou, graças a Deus, aí eu praticamente já sou um advogado, né? Eu faço o curso de Direito, na faculdade eu tive Direito Empresarial 1, 2, 3, na qual me empenhei bastante e aprendi um pouquinho sobre isso. Vamos lá. Professor, eu quero montar uma sociedade distribuidora, mas qual que eu vou utilizar, cara? Qual que é a diferença das duas aqui? Cara, SA, ela vai ser o quê? Regulada, vai ser fiscalizada, vai ter seu capital aberto, não, na Bolsa de Valores, tá certo? E a outra limitada não, limitada você é mais fácil. É muito mais caro você fazer uma sociedade anônima do que uma limitada. É claro que passa muito mais credibilidade uma sociedade anônima, porque ela é auditada e fiscalizada por auditores independentes, tem todo o regulamento aí da CVM que vem controlar as SAs, né? Normalmente, as empresas começam como limitada, elas começam a ganhar uma notoriedade, um crescimento, uma estabilidade, e aí elas migram para a SA, tá? Uma vantagem da SA, que a SA pode utilizar esses mecanismos, esses títulos e valores mobiliários que são disponíveis aonde? No mercado financeiro e no mercado de capitais. Bacana? Então, aí, essa aí é uma diferença delas, né? Vem comigo aqui. Quem as fiscaliza? Quem autoriza? Bacen. Bacen autoriza, Bacen também vai fiscalizar, mas em conjunto com quem? Com a CVM. Por que a CVM? Porque aqui vão negociar o quê? Valores mobiliários, né? Comissão de Valores Mobiliários vai ser o órgão supervisor, tá? Mas ela vai passar por duas fiscalizações. O Banco Central do Brasil, por meio dos seus departamentos regionais e de seus inspetores e auditores, além da Comissão de Valores Mobiliários nas operações com títulos de renda variável. As corretoras e distribuidoras também são obrigadas a contratar auditoria independente, devidamente registrada na Comissão de Valores Mobiliários. Ok. Quem as administra? Coisa importante, ó. Pessoas naturais, não pode ser uma empresa administrando ela, né? Residentes no Brasil e que atendam às exigências do Banco Central do Brasil, que aprova ou não os seus nomes, né? Olha só, né? Como aqui é considerada uma instituição financeira, claro, não bancária, não monetária, uma instituição financeira que vem auxiliar o mercado de intermediação de ações, tá? O Banco Central controla. O Banco Central controla todos os dirigentes dos bancos. O que acontece aqui? Primeiro, não é qualquer Zé Ruela aí, desculpa a expressão, que pode dirigir ser o responsável por uma sociedade distribuidora ou corretora de crédito. O cara tem que ter diversas certificações. Papo sério, prof, papo sério.
diversas certificações o cara tem que ter para ele o quê? Para ele se administrar uma sociedade como essa. E o nome dele tem que constar lá no Banco Central, e o Banco Central autoriza isso aqui, o que é um controle de qualidade, claro, para dar o quê? Mais estabilidade, mais credibilidade, mais segurança todo o sistema de ação, né? Eu falo para vocês sem medo de ser frio, isso aqui não é excesso de zelo, tá? Não existe país, tá? Não existe país desenvolvido, não existe país aí de primeiro mundo que não tenha um sistema de valores mobiliários bem regulado, bem controlado, seguro, porque dá estabilidade. Tá? Quando você coloca o seu dinheirinho lá no banco, você sabe que o banco é uma instituição lá de credibilidade, né? Uma instituição lá, teoricamente, né? Forte, como diz assim um popular. Então, lá na Bolsa de Valores, tem que ter todos esses rigores para dar segurança para que nós, investidores, pessoas físicas, aí, colocam o dinheiro das nossas poupanças, em vez de colocar a aplicação lá no banco, coloca lá Bolsa de Valores. Vem comigo. O que fazem? Vocês já sabem, já expliquei isso para vocês aqui. Intermediam o quê? Operações com títulos e valores mobiliários, tais como papéis de renda fixa, ações, debêntures, certificados de incentivos fiscais, atuando como instituições auxiliares do sistema financeiro nacional. Então, as sociedades corretoras e distribuidoras, elas pertencem ao sistema financeiro nacional, são instituições auxiliares. Isso aqui já caiu muito em prova, muito em prova. Podem ainda atuar como no mercado de commodities, ou seja, aí, principalmente aí vinculado aí ao agronegócio, né? Na compra e venda de ouro, tá? E na intermediação em bolsa de mercadorias. As corretoras e distribuidoras podem também, tá? Ou seja, o leque de atuação delas é muito grande e o examinador gosta de cobrar isso. Primeiro, encarregar-se da administração de carteiras de custódia de títulos e valores mobiliários. O que eu sigo? Carteiras de custódia. Então, lá tem um cliente, a cliente custódia o quê? Guardar. Tem vários títulos e valores mobiliários, ela faz o quê? A administração guarda a custódia desses títulos, né? Exercer funções de agente fiduciário, ou seja, aqui está relacionado a garantias. Agente fiduciário, a gente vai explicar com mais detalhes esse assunto lá na aula de garantias. Por hora, o que você deve saber, fixar na sua cabecinha aí, que exerce também funções de agente fiduciário, lógico, vinculado a papéis aí de títulos, né? Títulos e valores mobiliários, né? Vem comigo, instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento, né? Inclusive, nós vamos ter aí uma aula sobre clubes de investimentos. Então, ela pode, instituir, organizar e administrar fundos e clubes de investimento. Professor, clubes de investimento, sim, né? Eu tive um membro da minha família, papo sério com você, isso aí não foi... É papo sério isso aí aconteceu mesmo, cara, tá? O que é o clube de investimento? Vai lá, junta lá, né? 20 colegas, 20 amigos, cada um coloca 10 contas aí de entrada, né? Para entrar no clube, né? Aí eles fazem o quê? Um capital, tá? E esse capital, o que eles fazem aqui? Eles fazem um investimento. Então, todo clube de investimento tem que estar vinculado a uma instituição como essa. Então, somente elas podem instituir, organizar e administrar esses fundos de investimento, né? Já, tá aí. Você entrou, professor? Não, eu não entrei. Apesar que eu conheço bastante esse mercado, mas eu não tenho ainda, cara, essa confiança, entendeu? Eu não tenho essa confiança ainda. Constituir sociedade de investimento, capital estrangeiro e administrar a respectiva carteira de títulos e valores imobiliários. Prestar serviços de intermediação e assessoria ou assistência técnica em operações e atividades dos mercados financeiros e de capitais, né? Não adianta, as empresas precisam muito dessa assessoria de operação, né? Vamos lá, continuando. Incumbir-se pela subscrição. O que é subscrição? Que é a entrada, né? É o lançamento do título. Transferência e de autenticação de endossos, né? E desdobramento de cautelas, de recebimentos de pagamento, de resgate, juros e outros proventos de títulos de valores imobiliários, ou seja, toda a movimentação do título, né? Então o título ele se movimenta, ele passa de uma pessoa para outra, né? Praticar operações no mercado de câmbio de taxas flutuantes, né? Então, olha só,
Já caiu em concurso esse cara aqui. O examinador queria saber se você sabe que as corretoras e distribuidoras atuam também no mercado de câmbio. Sim, então ela atua no mercado, atenção, financeiro, no mercado capital e no mercado de câmbio, né? Professor, eu não entendi esse tal de taxas flutuantes, né? Hoje, o Brasil adota um regime cambial de taxas flutuantes. Então, você tem que saber disso na prova. Ah, professor, como é que funciona o tal de taxa? Claro, as taxas flutuantes, né? Ela vai de acordo com as regras de mercado, cara. É uma explicação, uma aula longa sobre isso. Por hora, para você acertar o pontinho, você tem que saber que são taxas flutuantes. Lembra-se que o meu objetivo aqui é fazer que você pontue, né? Eu não estou certificando você para atuar no mercado. Praticar operações de conta-margem, de acordo com o disposto na seção 236 e regulamentação da CVM. Professor, e aí? Aí, esse assunto conta-margem eu tenho que explicar nessa aula, né? Então, conta-margem, primeira coisa, elas são o seguinte, cara. Sociedades, corretoras e distribuidoras são auxiliares do sistema financeiro nacional que vão atuar com o quê? Com papéis, né? Com títulos, né? Renda fixa, ações, debêntures, certificados, enfim, títulos e valores imobiliários, né? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para fazer um convite muito especial para você que está estudando para o concurso do Banrisul 2019. Nós, da Lá Concursos, temos um curso top de linha, o melhor custo-benefício do mercado por apenas 10 parcelas de R$ 25. Um curso completo, ponto a ponto, nós do edital. Nós não temos professores medianos aqui na Lá Concursos, é um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença nos seus estudos. Então, convido vocês a se matricular aqui na Lá Concursos, assistir o restante dessa videoaula. Essa videoaula é uma aula demonstrativa, é apenas aí 20%, 30% do conteúdo da aula e, claro, nós temos muito mais aulas. Venha estudar, venha conhecer nosso personal coach tudo do regime de metas. Ali você vai organizar o seu estudo para o Banrisul e eu tenho certeza que você será muito bem sucedido. Bacana? Então, clique aqui embaixo, faça a sua matrícula. Tem aqui também o nosso WhatsApp, clique aqui embaixo, peça qualquer coisa aí, qualquer dúvida, qualquer esclarecimento que nossas meninas do atendimento, o nosso call center irá te atender perfeitamente. Bacana, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Tchau, tchau. Clique lá.